Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu quero mostrar para vocês os 8 melhores aplicativos gratuitos para edição de fotos. Acredito que a maioria deles seja para Android e iOS, mas depois eu deixo aí na descrição qual é para Android, qual é para os dois e tal. Mas acredito que a maioria sejam para os dois. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, né? Que aqui tem muito conteúdo bacana e tem muito conteúdo novo aí por vir. Então se inscreve no canal, marca o sininho e assim você já fica sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto. Beleza? Então, bora para a aula. Bom, em primeiro lugar, vamos ver o seguinte. Quais foram os meus critérios para avaliar como os melhores aplicativos para edição de fotos? Bom, é o seguinte. Eu olhei me baseando em algumas coisas para quem gosta de tirar foto mesmo, quase como se fosse um fotógrafo, mas mesmo um fotógrafo amador, mas que goste de mexer em alguns detalhes aí que é importante na fotografia. Detalhes como contraste, luminosidade, exposição, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Saturação, esse tipo de coisa que a gente mexe nas fotos, mas que em geral a galera que vive aí no Instagram não utiliza tanto, porque muitos nem sabem utilizar, né? Nem sabem, na verdade, o que fazer na foto, porque é uma coisa mais de fotografia mesmo. Mas não precisa ser profissional para nada disso. A questão é que muitos não se interessam por isso, vão lá e aplicam os filtros e tchau. É só isso que eles querem, é só isso que eles se interessam. Então, só pelos filtros. Muitos desses aplicativos têm diversos filtros, mas eu escolhi eles exatamente por a gente poder mexer nesses detalhes. Eu vou mostrar para vocês um pouco de cada aplicativo, mas eu não vou mostrar como usar, muito menos vou falar de como deixar uma foto bacana, que aí já entra numa outra coisa de fotografia mesmo, de luminosidade, sombra, todas essas coisas. Bom, aí vai do conhecimento de cada um, mas eu vou mostrar os detalhes aqui para a gente dar uma olhada, o que eu gostei em cada um, o que eu não gostei, enfim, mas vou tentar não perder muito tempo nisso. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo Pixlr, que eu não sei nem como é que se fala esses nomes malucos desses aplicativos, mas vou falar do jeito que dá. Então vamos lá. Bom, esse Pixlr ele permite que a gente tire uma foto, abra alguma foto que a gente já existe ou até mesmo faça uma colagem. Eu vou abrir uma foto. Certo, escolhi uma foto aqui e aí pronto, ele vem com essas opções. A questão é o seguinte, aqui do lado esquerdo ó, a gente tem ali um menuzinho que abre aí esse leque de opções. Não vou entrar em detalhes nessas coisas, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu gosto aqui, ó, por exemplo, do ajustamento aqui na esquerda. Ó, ele permite mexer na exposição, na temperatura, ó, exposição. O que eu não gosto no Pixlr é exatamente isso. Ó. Quando eu mexo isso aqui, ó, ele não mostra como está ficando. Eu preciso soltar primeiro. Então, eu não gosto disso. Os outros, a maioria, na verdade, dos outros, eu vou vendo o resultado conforme eu mexo, mesmo sem soltar. Aqui não. Então, temos temperatura. Ó. A gente pode deixar mais ou menos. Contraste, luminosidade, brilho. Enfim, esse tipo de coisa. Ó. Tá vendo? Ó? Luzes altas, sombreamento, enfim. Tem bastante coisa que dá para a gente mexer aqui. Ó, mudar as cores. Enfim, deu para dar uma olhada aí no que dá para fazer. Então, tem bastante coisa. Dá para tirar olho vermelho, normal. Consertar alguns defeitinhos. Deixar com mais detalhes, enfim. Tem bastante coisa que dá para mexer aqui. E ainda tem as outras opções aqui para os lados. Ó, tem um monte de efeito, então ele tem os efeitos. Dá para a gente brincar com os efeitos também. Dá para a gente não precisa ficar só naquela edição de foto mais, digamos, mais séria, né? Mais profissional, só mexer em luminosidade e tal. Não, às vezes você quer um efeito mesmo para você jogar nas redes sociais. Então ele tem. O único problema desse Pixlr é que eu não gosto desse detalhe aí que a gente não pode segurar e arrastar já ir vendo as alterações, a gente precisa soltar. Então, vocês vejam aqui como tem
algumas opções para a gente brincar também. Tá? Então, esse é um aí para vocês. Um outro aí que muita gente fala, muita gente gosta também, é esse Visco aqui. Ele é tipo uma rede social, né? Que ó, você encontra outras fotos de outras pessoas aí e tal. E você pode abrir a sua. Ó. Você clica aqui no meio, aí ele abre uma foto, você seleciona a foto e coloca aqui para editar. Aí ele tem um monte de filtro. Então, o bom dele são os filtros, né? Você pode comprar mais, ó, você consegue editar a força dos filtros e tal, mas tem os ajustes também, ó, exposição. Aqui ele está no filtro. Tem o contraste, mais ou menos. Enfim, dá para mexer na foto, ó, deixar ela mudar a perspectiva. Então tem bastante coisa, ó, saturação, luzes altas, ó, dá para mexer também. Temperatura. Então dá para a gente brincar aí com bastante coisa aqui nesse Visco também. Bom, temos também esse PixArt, que é bem famoso. Aí a gente escolhe aqui uma foto. Esse PixArt ele faz muitas, ele tem muita coisa também para dar uma viajada, né? Para dar uma brincada aí. Mas aqui que eu gosto, ó, por exemplo, a gente entra aqui em Tools, ó, ele tem um monte de opção, tá? Então a gente consegue, por exemplo, vir em Curves, que a gente vai mexer nas curvas, né? Ó, a gente consegue alterar até aqui qual que a gente quer, vermelha, verde ou azul. Que isso, para quem mexe com fotografia, sabe que é importante a gente mexer. Enfim, temos essas opções aqui. Ainda aqui em Tools, a gente pode ir no ajuste, ó, tem mais um monte de coisa. Ó. Tem o brilho, tem o contraste, tem a saturação, ó, luzes altas, deixa mais alto, mais baixo, temperatura. Então, dá para brincar bastante aqui também e mexer em detalhes importantes de uma fotografia. A gente ainda tem muito mais coisas aqui, então esse PixArt é bem interessante, a gente tem bastante coisa nele. Tá? Tem os efeitos, claro. Então, ó, tem muito efeito também. Ó. Você passa aqui para o lado, tem muito efeito. Você clica aqui, tem mais opções. Ó. Você pode mexer só no tipo de blur. Enfim, um monte de coisa aí que você pode fazer. Então, esse PixArt ele é bem interessante mesmo. Tem bastante coisa aqui que dá para a gente brincar nele. Mas, claro, todas essas brincadeiras aqui vão muito além de uma fotografia. Então, às vezes, é só para rede social, é bem interessante. Se você quer brincar, mesmo que você seja um fotógrafo, vale a pena aqui dar uma fuçada nesse, porque ele tem umas coisas que dá para a gente fazer aí para publicar nas redes sociais até. Um outro é esse Photo Director. Então, a gente também tem a opção de câmera, de colagem e tudo mais. E dá para editar uma foto. Eu sempre me preocupo mais com o modo de edição de foto, né? Porque de colagem, um monte de aplicativo aí faz. Até outros que eu nem vou citar aqui fazem colagem. E dá para colocar um monte de firulinha aí que eu não gosto, né? Eu gosto de fotos mais, assim, bem trabalhadas, luzes, sombra, enfim, esse tipo de coisa. E aí, quando você quer algo a mais, você coloca um efeito a mais. Mas eu gosto de ter as duas, a original, que eu trabalhei e deixei mais realçada, com mais detalhes e tudo mais, e aí eu vou lá e crio uma outra com o efeito. Então, eu gosto de brincar nisso, nas coisas que eu acho relevante. Por exemplo, aqui, ó, aqui também tem as curvas, ó, e dá para a gente ver o que a gente está fazendo, dá para mexer aqui também no vermelho, no verde, esse tipo de coisa, igual o outro tinha, esse também consegue. Então, esse também ele é bastante poderoso até, ó, dá para mexer no tom. Saturação, ó. Então, você repara que dá uma bela mudada quando você pega uma foto crua, ó, e dá uma saturada. Olha como muda a coisa. A gente pode até clicar aqui do lado, ó, e você consegue ver a diferença. Em uma, a menina está meio apática, em outra está com mais vida. Então, são detalhes aí que vão fazendo a diferença. Mas aí é campo da fotografia e não é esse o propósito da aula aqui.
Mas ó, dá para mexer o balanço de branco. Tá vendo? Dá para até deixar em HDR. Deixar não, né? Mas você dá uma bela mexida assim, ó. Então, dá uma boa mudada nas coisas. E a básica da vinheta e tal. Então, alguns aí tem uns detalhes bem interessantes. Esse Photo Director eu acho ele bem legal. E ele ainda dá para remover algumas coisas, né? A gente consegue, por exemplo, selecionar algum pedaço aqui, ó. E a gente põe aplicar. E ó, ele remove aquele pedaço. Ou seja, ele dá uma enganada com aquilo. Às vezes dá para fazer isso quando tem pessoa de fundo e tal. Então fica uma coisa até que interessante. Tem uma pessoa de fundo, você quer tirar ela ali, deixar só a natureza. Então dá para fazer isso aqui. E claro, tem os efeitos. Tem bastante efeito também. Ó. Tá vendo? Tem muitos efeitos aqui. Dá para brincar neles. Ó, tem mais aqui embaixo, tem os tipos de efeito de HDR. Então, tem bastante coisa nesse Photo Director. Eu gosto dele também. Acho bem interessante. Dá para a gente fazer umas brincadeirinhas básicas aí, ó. Boas mudanças, simples, que aí é coisa mais para rede social mesmo, né? Não entra tanto naquele campo da fotografia que eu falei, mas ele tem os detalhes da fotografia que eu gosto, que são essas curvas, tonalidade e tal, edição básica. Então ele tem as coisas mais basiconas aí, ele tem. E isso eu gosto. São basiconas, mas elas são, na verdade, poderosas, né? São importantes. Eu digo básica porque é quase como uma obrigação ter isso, mas infelizmente muitos aplicativos não têm. Então vamos para outro. Um outro que eu gosto é esse Aviary. Não sei nem se é assim que se fala, mas dá para brincar nele também. Então, a gente tem aqui alguns, ó, luminosidade e tal. Então dá para mudar, ó, contraste, saturação, temperatura, enfim, tem bastante coisa aqui. E, claro, tem os efeitos, tem as brincadeiras, tem as bordas, né? Tem bastante coisa, ó, tem bastante efeito também. Tem mais um monte de tranqueirinha aqui, enfim, esse também dá para usar. Aí tem esse Bfunk, que eu também acho legal. Ó, esse entra a gente em edits aqui também, tem algumas mudanças que dá para a gente fazer. Mexer no contraste. Mexer no brilho, na luz de preenchimento, na exposição, ó. Então, tem bastante coisa que é importante. E dá para a gente brincar. E ele também tem muitos efeitos. Ó, tem tudo isso aqui de efeito. Então, tem efeito pra caramba aí. E você entra num efeito, você consegue ainda mexer nele também, né? Colocar ali o quanto a gente quer, o quanto não quer. Por exemplo, este que fica mais forte, dá para a gente ver melhor. Ó. Tá vendo? Então tem bastante coisa aqui nesse também. Dá para colocar texto, borda, umas brincadeiras, mas é aqueles detalhes mais importantes que eu acho. E aí depois a gente entra no Lightroom. O Lightroom já é um aplicativo bem de fotografia mesmo, né? Que já vem do software da Adobe, que é focado em fotografia. Então aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode brincar. Aqui está o crop, né? Mas temos aqui os ajustes, ó, dá para deixar em preto e branco. Ele já faz ali. A gente pode mexer aqui, ó, curva. Então, eu acho ele bem poderoso assim. É até para quem não sabe mexer, para quem não sabe nada do que é cada coisa, até fica um pouquinho perdido. Mas logo se acostuma, tá? É uma questão de você acostumar um pouco como é o software, mas eu acho ele bem bacana. Para fotografia mesmo, assim. Não espere esses efeitos mirabolantes, essas coisas malucas aí que a galera usa mais para o Instagram e tal,
mas em termos de fotografia, espere algo bastante poderoso para brincar nas luzes, na sombra, nas cores e tal. Isso eu gosto bastante nele assim. Então, quem quer algo um pouquinho mais sério, mais poderoso, eis aqui um aplicativo bem interessante para ter. Tá? Nem vou me aprofundar nele, porque ele tem bastante coisa, mas tudo focado nisso, né? Saturação e tal, luzes altas, enfim. Ó, um monte de coisa que dá para a gente mexer. Então, eu nem vou me aprofundar muito nele, mas vale a pena tê-lo. E o último que eu gosto muito é o Snapseed. Na verdade, o Snapseed é um dos que eu mais gosto, porque é bem fácil mexer nele e ele também é bem interessante. Ó, você mexe aqui em tunar a imagem, que eu até esqueci como seria em português, mas enfim. Dá uma melhorada na imagem. Ó. Aí a gente aqui arrasta para cima, para baixo e vem esse menu inteiro. Né? Então, dá para a gente brincar em tudo isso aqui. Ó, brilho, contraste, saturação, luzes altas, sombra, enfim. Ó, e a gente vem aqui e já dá uma mexida, ele já dá uma mostrada como fica. Então, eu gosto muito do Snapseed, é um dos que eu mais uso, para falar a verdade. Não, ele é o que eu mais uso. Dá para mexer nas curvas. Ó, na curva não, né? Nas curvas não, né? Nas curvas. Então, é bem legal esse Snapseed, eu gosto muito dele. E ele também tem efeitos, né? Apesar de eu não usar muito seus efeitos, ele tem. Uso de vez em quando, mas como eu disse, eu não sou lá muito fã de efeitos que destroem muito a imagem. Eu gosto dos efeitos, mas depois de eu já ter trabalhado as luzes, as sombras e tal, e aí às vezes eu vou lá e uso um efeito. Ó, então ele tem bastante efeito. Tem aqui de drama, então ele tem vários tipos assim e a gente pode ir também trabalhando os detalhes aqui se a gente quiser dar uma alterada. Então dá para brincar muito aqui nesse Snapseed, tem coisas bem interessantes. Então, se eu fosse recomendar um ou dois, eu falaria, cara, pega o Snapseed, certeza, e se você entender um pouquinho de fotografia, mete o Lightroom aí também. Pelo menos esses dois acho que vale muito a pena ter. O resto a gente até consegue suprir aí, mas esses dois eu gosto muito. Dá para ter o PicStart também, PicStart, né, que tem lá uns detalhes interessantes, mas esses dois para mim são os fundamentais. Assim. Se não tiver esses dois, está faltando alguma coisa na fotografia aí. Outros ali dá para a gente brincar também, mas pelo menos esses dois tem que ter. Ou tenha os três, né? PicStart, mas com certeza o Snapseed e o Lightroom também. Então, esses dois principalmente, depois o PicStart. Beleza? O resto dá para a gente ficar sem, a gente não vai sentir falta. Eu quase não uso os outros, uso muito mais esses dois aqui e às vezes o PicStart. Beleza? Então, eu espero ter ajudado aí vocês. Pô, acho que a aula ficou longa, mas tentei passar aí um conteúdo legal para vocês para que seja útil e vocês usem um aplicativo bacaninha. E tudo grátis, né? Nem falei de pagos exatamente para não ter que as pessoas ficarem comprando aplicativo quando elas não utilizam tanto de forma profissional, não precisam tanto aí de um aplicativo mais parrudo. Então, esses aí já dá para a gente brincar legal. Snapseed, Lightroom são os dois que eu recomendo, certeza, para todo mundo que queira brincar com fotografia aí. Beleza? O resto, você põe aí o PicStart, põe aí algum outro que você queira dar uma estilizada, que tenha mais efeitos, enfim, dá uma firulada aí a mais. E aí você tem alguns já muito poderosos. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula, que tenha sido útil para você. Se você gostou, curte o vídeo para eu ficar sabendo que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal, marca o sininho para você ficar sabendo dos conteúdos assim que eu posto e compartilha com outras pessoas aí, compartilha esses aplicativos, fala para eles, mostra o vídeo para eles, quanto aplicativo tem aí e um dos mais poderosos aí que muita gente nem sabia, né, que são o Snapseed e o Lightroom, muita gente nem recomenda eles, nem fala deles sequer por aí nos artigos, nos vídeos, a galera nem cita esses dois e são dois bem poderosos aí.
Eu acho que vale a pena ter. E muita gente não sabe. Então é isso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários abaixo, que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!